A ideia nossa, então, é começar a discutir um pouquinho sobre o que nós estamos falando sobre, chamando de política educacional, né? Naquele vídeo do Mário Sérgio Cortella, ele fala muito disso, né? Política educacional e o que eu tenho a ver com isso como gestor. É claro que a fala dele vai bem de encontro à perspectiva de quem está à frente de um sistema, gerenciando um sistema de educação, principalmente dentro do município, então secretários de educação de municípios. Tá? Aquele foi o público dele. Porém, é importante nós destacarmos alguns elementos que ele ressalta de que gerir bem esse sistema é aquele que possibilita. E esse trechinho vocês até chegaram a acompanhar quando ele cita o caso lá, por exemplo, do Severino. Né? E, então, nesse sentido... Opa, só um momentinho, a minha bateria está no celular, o computador está acabando. Só um minutinho. Tá bom. Prontinho. Então, a ideia hoje é explicar um pouquinho melhor o que nós estamos chamando, o que nós estamos falando quando nós falamos sobre política educacional. Né? O que é uma política educacional? E aí tem aquele livrinho da Clélia Martins que eu cheguei a falar para vocês. Né? Deixa eu ver até se eu, de repente eu acho ele aqui. Eu não sei se nós temos... que eu falei que vocês não precisariam ler, mas que eu iria fazer fazer uma breve explicação a respeito dele. Por quê? Porque ele dá uma noção bem interessante para a gente do que é uma política educacional. Né? E o que nós chamamos de política educacional? Nós chamamos política educacional, ou melhor, nós passamos a ter uma política educacional a partir do momento em que nós temos uma educação sistematizada, organizada, dentro de um fim específico. Quando a gente estuda, quando a gente olha um pouco, por exemplo, a organização da história da educação no Brasil, por exemplo, a educação indígena, não que ela não fosse sistematizada, organizada, ela era extremamente. Só que ela estava inserida dentro de um contexto que é muito mais cultural. Né? Então, os índios mais velhos, né, pegavam os índiozinhos lá, ia ensinar a pescar, ensinar a coletar certo tipo de alimento, a cultivar. Então, é uma educação que ela está inserida dentro da vivência e da cultura local. A partir do momento em que você passa a organizar regras, leis, você passa a determinar recursos específicos para custear as ações desse processo de ensino. Você passa a estabelecer uma relação de organização própria para a educação. É disso que nós vamos falar. Então, nós podemos, se é possível, uma definição bem simples, né? Política educacional é toda a ação política visando organizar, sistematizar o ato educacional. Né? E quando ela traz essa definição, ela destaca uma coisa bastante importante, né? Que é o quê? Que é
que toda política educacional ela é intencional, né? Ou seja, essa palavra é uma palavra-chave para a gente entender toda e qualquer política educacional. Intencionalidade. Por quê? Porque quando nós olhamos uma lei, quando nós lemos uma lei, toda lei ela tem uma intenção. Ela projeta um comportamento, ela projeta o tipo de cidadão que ela quer formar. E, obviamente, o tipo de sociedade que ela quer ter. Então, quando nós olhamos para o sistema, né, jurídico da educação do nosso país, e a gente, né, observa como que ela organiza o sistema, é possível a gente, de certa forma, a gente imaginar qual é o tipo de política educacional, ou melhor, qual é o tipo de cidadão que esta política ela quer formar. E, obviamente, qual o tipo de sociedade que ela também quer ali né, concretizar e desenvolver. Né? Então, por isso que quando dentro de um debate político, né, por exemplo, numa eleição para prefeito, não que não tenha, claro, porque daí, obviamente, o prefeito eleito ele vai imprimir também uma política educacional. Mas, principalmente dentro do nosso país, que você vai mexer com as legislações estruturantes, como o LDB, Constituição, né? Você tem uma maior autonomia neste sentido de mexer, e você mexe, e aí você acaba mexendo a, com a legislação do país todo, né? Porque a gente tem que perceber que dentro das estruturas hierárquicas das leis, todo município ele pode desenvolver uma legislação específica para o desenvolvimento da educação no seu país, no seu município, porém, ele tem que seguir, obviamente, aquilo que está previsto dentro da Constituição e dentro da LDB. Ele não pode fugir disso. E quando você está numa esfera maior, não é? Num âmbito maior, como é o caso de nível federal, o presidente da República, a sua equipe, ele tem maior autonomia para alterar essas legislações, obrigando, obviamente, aí em efeito cascata, estados e municípios a se adequarem a essa perspectiva. Um exemplo disso foi o que aconteceu em 2016 e 2017, quando nós tivemos, por exemplo, a mudança do ensino médio. Então, na época, o governo Temer ele implementou uma mudança via medida provisória, ou seja, ele decretou uma mudança sem passar para o Congresso, sem discutir com a sociedade a respeito de alteração do ensino médio, propondo algumas novas formas, criando os itinerários formativos, criando alguns elementos próprios para atender a demanda do ensino médio. Isso obrigou todo o Estado a criar também leis próprias para atender a essa nova exigência da lei. E agora, obviamente, os municípios que oferecem o ensino médio também fazerem adequação. Não é? Depois, uma outra novidade que nós tivemos é exatamente a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento de âmbito nacional, que, por sua vez, também obrigou todos os estados, né, a construírem um currículo próprio, mas atrelado a essa Base Nacional Comum Curricular. Tá, ok? Então, é neste sentido que nós estamos falando, que toda a política educacional ela mexe com a estrutura, com o modelo de cidadão que nós queremos formar. Tá? E a Clélia Martins ainda ela destaca duas coisas importantes neste sentido. A primeira é que
Ah, nós vamos ter duas vertentes para se pensar a educação. E aí a gente remonta lá na filosofia, uma que é o pensamento grego, né? Quer dizer, os dois são pensamentos gregos, mas uma é o pensamento platônico, né? Platão, quando ele escreve o livro A República, ele dá um conceito e ele faz uma defesa de um modelo de política que é centrado num grupo, né? Platão, ele vai defender uma política aristocrática. Tá? O que seria isso? O governo de um grupo. Né? Ele fala do rei filósofo ou filósofo rei. Né? Ou seja, Platão, quando ele reflete, quando ele define o que é política, ele diz para nós que a melhor forma de política que existe é aquela na qual um grupo ele governa. Tá? Porém, o que acontece com esse governo aristocrático? Esse governo aristocrático, ele é um governo no sistema piramidal, né? No sistema de pirâmide. Eu vou tentar usar um pouquinho a minha lousa aqui no canto, aqui atrás, né? Para ficar mais fácil para a gente elucidar isso aí, tá? Ótimo. Meu sobrinho esteve aqui em casa, pegou minha caneta, mas eu tenho aqui. Ele faz isso. Né? Ou seja, onde as decisões elas são pensadas por um grupo, depois ela chega até a base. Né? Por um outro lado, nós temos um outro pensamento, que é o pensamento aristotélico, né? Aristóteles, que foi discípulo de Platão, mas que ele não concordava com Platão nesse sentido. Ele dizia que a melhor forma, a melhor política é aquela que realmente nasce da base. Então, a proposta aristotélica é aquilo que nós vamos chamar também de vertente municipalizante. E aí eu quero destacar que existe uma diferença entre municipalizante e aquilo que nós temos e chamamos de municipalização. Tá? E essa política educacional que foi implementada, né, no final da década de 90, chamada de municipalização, é uma outra coisa. Tá? O que Aristóteles defende? Aristóteles ele diz que toda política, se ela for comprometida com o bem comum, ela é boa. O problema é quando um modelo político ele se desvirtua. Então, por exemplo, uma monarquia ela pode ser boa se o rei governar realmente para o bem comum. Se ele desvirtuar, ele transforma essa monarquia em tirania. Por sua vez, a aristocracia, não é? Um governo de um grupo, ela pode ser boa, se esse grupo governar para o bem comum. Aí, ou melhor, se ela se desvirtua, ela vira uma oligarquia, um governo para o grupo, né?
Um exemplo disso nós tivemos no Brasil quando nós tínhamos a política do café com leite, né? Uhum. Onde nós tínhamos lá os senhores, né? Os donos de fazendas de plantação de café ou de produção de leite, que se alternavam no poder, e a política central do governo, principalmente econômica, ela era voltada para atender aos interesses desses grupos, né? E, por fim, ele fala da democracia, que a democracia ela pode ser boa, desde que também a sua finalidade seja o bem comum, né? O governo seja para atender a maioria. Bem, o que a gente pode entender disso tudo? Aristóteles ele faz uma defesa primordial da democracia, porque embora ele fala que toda política pode ser boa, ele diz que o que vai permitir com que ela se efetive é um povo bem instruído, é um povo bem educado, para participar de um ou de outro sistema político. É isso que faz com que a política seja eficaz. Então, no caso dessa vertente municipalizante, é aquela onde as decisões políticas para gerenciar o sistema político para aquele grupo, ela, né, ela aconteça dentro da base. Então, ela está aqui. Né? Ela inverte essa posição do sistema da pirâmide. Não vem aquela coisa pronta de cima para baixo, mas adere-se ou busca-se os elementos que estão na base, essa base discute e é encaminhado, então, para aqueles que gerenciam o sistema. Essa é a ideia da política aristotélica, que nós vamos chamar também de vertente municipalizante. Tá? Bem, nós temos ainda outros dois elementos que vão compor essa noção ou a crítica feita pela Clélia Martins em relação às nossas políticas educacionais. Uma é a questão econômica. Então, toda vez que nós pensamos em política educacional, nós também temos que pensar num sistema econômico. Ou seja, nós temos que pensar que a educação ela também está a serviço desse sistema econômico. Então, quando eu formo o cidadão, eu formo sempre um cidadão voltado para as questões de mercado. Ela tem que ser uma preocupação. Só que eu posso formar um cidadão pensando somente nas questões de mercado, ou seja, um cidadão que produza somente para o mercado, ou um cidadão que ele vai ser também um produtor não somente para o mercado, mas ele também vai ter um senso crítico. Né? E a outra coisa que para ela também é determinante é quando ela fala da cultura de massa. Né? Ou seja, um dos grandes problemas da educação é quando nós temos uma cultura que ela é predominante e ela é, na verdade, uma cultura produzida. Nós temos por trás dessa cultura uma indústria cultural. E essa indústria cultural, o seu fator, o seu principal elemento é exatamente o acúmulo de riqueza e a geração de dinheiro, e não especificamente a formação ou a sistematização do modelo de sociedade. Né? Então, quando nós estamos frente a essa ideia de política educacional, nós temos sempre que olhar dentro dessas questões e perceber que toda e qualquer implementação de todo e qualquer projeto político, ele vai se dar dentro da formatação ou de uma visão que atenda a um grupo
ou de uma visão que realmente respeite a formação e a constituição da sociedade a partir daquilo que é aquela própria sociedade, que seria essa vertente municipalizante, né? E é claro que essa vertente municipalizante a gente quase não tem. Na verdade, eu desconheço. Não há registros dentro da nossa literatura que mostre um sistema que respeite a voz da escola, a vez da escola, né? Que mostre, de repente, assim, como é que uma determinada escola ela pense, como que ela elabora o seu projeto pedagógico, porque geralmente a própria ideia de projeto pedagógico ela nasce ali da, da, daqueles que estão na cabeça do sistema, porque o modelo que impera é o modelo platônico, é esse sisteminha piramidal aqui. Então, tem aquelas pessoas lá em cima, não é? que estão a serviço de quem está no poder, não é? Até porque ele tem a obrigação de gerenciar ali o sistema a partir dos interesses de quem está no poder, e eles implementam aquilo que é para aqueles, que é para atender às necessidades, os anseios, os desejos daqueles que estão no poder. Né? Então, a leitura de uma política educacional, ela é sempre também uma leitura bem dentro do campo sociológico, não simplesmente de dizer, né, que exista uma lei que atenda um grupo, mas ela se mascara, ela se constrói dentro desta perspectiva. Certo? Tá dando para entender, Rafa? Tá sim, tudo certo. Né? Então, de certa maneira, essa é a perspectiva que nós chamamos de política educacional. Né? É assim que a política educacional ela vai se concretizando, ela vai, ela vai se mostrando dentro da nossa sociedade. Tá? E claro, ela vai se consolidando dentro de leis, dentro de regras, dentro de normas. E é dentro disso que nós vamos entrar agora. Nós vamos olhar alguns elementos dessa política educacional que vai nos remontar à ideia de como é que essas políticas elas atendem aos interesses tanto da coletividade, pensando no sujeito, num sujeito crítico, num cidadão questionador, num cidadão autônomo, num cidadão capaz de ser realmente um cidadão no sentido próprio da palavra, né? Que seria aquele que participa das decisões da polis, da cidade, como também aquele conceito de cidadão que está presente na visão de que o papel dele é a opinião dele quando ele vota. Né? Então, nós vamos verificar que existe um choque muito grande dentro dessas concepções e que dentro da nossa política nós vamos ter elementos que vão garantir essa ideia primeira da construção de uma educação para a autonomia, para a criticidade, mas também no que diz respeito às questões mais elementares da organização de uma escola, da educação geral, vai imperar um modelo educacional que vai atender aos interesses de um grupo econômico, e onde a cultura predominante ela é uma cultura proveniente de uma indústria cultural. Não é? E aí a gente pode olhar, por exemplo, os nossos livros didáticos, a gente pode olhar o próprio material didático que é disponibilizado. Né? Então, são vários os fatores que vão atender a essa demanda. Tá?
certo? Certo. Só um minutinho, por gentileza. Tá bom. Então é isso, Rafa. Né? Daqui a alguns minutinhos a nossa ela vai acabar, porque ela tem prazo, né? O ruim do Zoom é isso. Porque ela Sim. estabelece um tempo de 40 minutos Uhum. para a gente usar aí a nossa sala de reunião. Por outro lado também, a gente tem que ser objetivo, né? Mas a ideia é mostrar para vocês um pouco isso, né? Que é assim que se constrói a política educacional, tá? Depois eu vou deixar para vocês um texto bem curto, nada longo, explicando um pouquinho essa ideia de política educacional, né? Não tão com esses elementos apresentados pela Clélia Martins, mas com uma outra, não digo com uma outra visão, mas trazendo essa definição, mas falando mais do âmbito jurídico, né? Que a política educacional ela se constrói a partir desses elementos jurídicos, de normas, de regras, de leis, e ela que vai sistematizar, ela que vai organizar, ela que vai ponderar tudo aquilo que a educação, a forma com que a educação ela deverá acontecer, como que ela vai acontecer. E aí, para a semana que vem, nós vamos começar a discutir, não é? Acho que partindo dessa visão, um pouquinho dessa estrutura política, um pouquinho dessa organização da educação no Brasil, como que ela é vista, como que ela está organizada, tá? Para a gente poder entrar dentro de algumas temáticas que, para nós, é bastante, vamos dizer assim, um pouco mais caras, né? No Uhum. sentido de dizer que por que a educação ela está, né? A quem que ela serve dentro da nossa sociedade? E nós vamos falar de direito à educação, nós vamos falar do papel do gestor, nós vamos falar da importância da participação do gestor dentro desse processo. E quando eu falo gestor, eu não estou me referindo ao diretor de escola, ao gestor de um sistema, eu estou direcionando diretamente a nós, como aqueles que também fazem parte, que gerem, que pensam o processo de aprendizagem dentro de uma escola, né? Porque o professor, obviamente, a principal função dele é a aprendizagem do aluno, mas ele é um gestor de sala de aula. Ele tem que pensar a aula, ele tem que pensar a aprendizagem do aluno. Então ele tem que fazer seleção de material, ele tem que fazer ele faz uma opção por uma linha de pensamento, né? Por uma linha de linguagem. Tudo isso vai fazer parte da sua estrutura de aula. E neste sentido, então, é que a política educacional ela sai desse âmbito teórico, ela sai desse âmbito, não é, conceitual, e ela vai para o campo da praxis, da prática, quando nós, dentro de sala de aula, temos que escolher, por exemplo, o que eu vou ensinar? Qual autor eu vou usar? O porquê que eu uso esse autor em detrimento daquele? Não é? Ou seja, o que eu acho que é importante oferecer para o meu aluno para que ele tenha as informações necessárias para viver dentro da sociedade? E de qual sociedade eu quero que ele viva? Ou que tipo de sociedade eu quero contribuir para com que ele
também faça parte. Então, são essas questões que são determinantes quando nós pensamos em discutir política educacional. E, principalmente, política educacional dentro de um curso como uma licenciatura, não é? Cuja formação é a formação de professor, independente de qual vai ser a área de atuação, né? Do campo de conhecimento. Mas, enquanto professores, né, nós somos seres políticos, como define Paulo Freire. Né? Nós não somos seres que estão ali simplesmente a serviço de um sistema. Né? Nós também temos condições de pensar esse sistema, que também tem condições de pensar a possibilidade de que nós somos responsáveis pelo gerenciamento de um processo político dentro da educação. Né? Não daquela macropolítica, né, de uma política administrativa, mas de uma política no sentido de formação da polis, da formação da cidade, da formação ali do cidadão. Tá ok? Então, o nosso principal intuito ao fazer essa discussão, ao fazer essa pequena demonstração, é exatamente mostrar que, quando falamos de política, nós não estamos falando de algo distante daquilo que está dentro da sala de aula. Mas nós estamos falando de algo que faz parte também de nós, a partir do momento que nós temos que tomar decisões, a partir do momento que nós temos que organizar, a partir do momento que, dentro daquilo que o sistema nos garante, nos permite, não é? Nós podemos atender a formação que nós acreditamos importante para o cidadão, para o nosso aluno, né? E de forma a formar o cidadão que atenda às necessidades do modelo de sociedade, que eu acho que também é importante. Certo? Certo. Não tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, para mim ficou bem claro. Acho que não é nada difícil, né? Eu não sei se você conhecia esse conceito, se você já tinha essa visão. A gente teve aula de políticas educacionais, então a gente já tinha algumas ideias a respeito disso. Ah, tá. Professor de Fica política já deu uma situada nisso aí para vocês, né? Sim. Bacana. Tá? Então, eu não sei como que você está percebendo esse movimento agora que nós estamos vivenciando, né? Você acha? Ah? Rafaela? Eu não estou ouvindo muito bem, professor. Ah, tá ouvindo? Mais ou menos, está cortando um pouco. Ah, tá, porque o seu sinal é que caiu. Meu sinal acho que caiu. Você caiu para mim. Tá, agora voltou. Tá? Eu não sei como que vocês estão percebendo, né, todo esse movimento que nós estamos vivendo neste momento, o que vocês acham mais prático, porque assim, nós temos uma preocupação a gente tem feito constantes reuniões para que a gente encontre a melhor forma dentro daquilo que também é entendido acho que acredito hoje, por grande parte da nossa sociedade, na verdade, são poucos os segmentos que não entendem que esse isolamento social ele é importante como uma forma de proteção, né? E nós, dentro da universidade, a universidade vem com esse discurso, o departamento vem com esse discurso, né, juntamente com os professores, que nós entendemos isso como nossa responsabilidade social. Sim. Não é? Então, esse isolamento, ele faz parte desse nosso compromisso com o bem da sociedade. Né?
Mas nós também não queremos deixar de lado que a qualidade, que o compromisso do curso ele seja afetado. Então nós estamos aí estudando, nós estamos criando e reaprendendo todos esses processos para que a gente possa garantir a vocês o melhor aprendizado possível, né? Então não sei qual que seria a melhor forma, se de repente esse modelo de tipo videoconferência funciona, se de repente não, a gente pode tentar uma outra alternativa, né? Ou se vocês acham que então uma live, como que o pessoal está participando, eu não sei como está sendo a participação do pessoal. Uhum. Eu acho que a questão é mais o horário. Eu não sei como é que o pessoal tá agora, mas parece que os horários estão todos oscilando, que ninguém mais está conseguindo acordar, fazer as coisas. Mas eu acho que videoconferência e live é a melhor coisa, porque o EVA para nossa sala não funciona. Não, o EVA, por exemplo, para mim nem está aberto. Eu não tenho acesso ao EVA. Só em questão de estar aberto para nossa sala mesmo, fazer atividade lá, não funciona, a gente não aprende, a gente não consegue. Né? Então, mas, por exemplo, assim, para mim nem está aberto. Eu não tenho nem, eu mando aquele formulário, vocês recebem e eu não vejo mais nada. A gente não sabe nem como que está isso. Parece que vai estar aberto só a partir do dia 6. Então, eu entendo que o EVA vai ser mais para postar uma atividade, mas que não precisa ser especificamente por lá. Ele vai ser vamos dizer assim, ele vai ser alguma coisa que vai dar um aporte. Ele vai nos ajudar, mas não que ele vá ser o principal, o fio condutor, que vai ser ali o elemento, né, o principal. Eu acho que existem recursos muito mais ricos como esse que nós estamos usando, né? Que apesar de tudo, né, ele pelo menos nos aproxima mais, né? Ele permite a gente se ver, ele permite a gente, de repente, você perguntar, mesmo à distância, ele gera uma sala de aula, né, para nós. Tá? Então, eu não sei se se de repente a turma quiser marcar um outro horário a nossa aula, né, para facilitar com que todos consigam, ou pelo menos a maioria, porque eu acho que é interessante, e a partir de então a gente se reprograma, né? Tá bom. Porque eu também tenho essa preocupação. Eu não sei se depois se você consegue conversar com os seus colegas, né, para a gente ver isso, como que a gente poderíamos fazer para que a gente tivesse uma maior participação desses encontros, né? Que, por exemplo, agora eu já vou começar daqui a pouquinho, eu já começo com o pessoal de educação física, né? E aí eu vou até o meio-dia, 11h10, seria o encerramento da aula, né? À tarde, a princípio, essa semana, eu ainda estou a serviço do Estado. A partir da semana que vem, eu estou de férias. Aí, se vocês, não, à tarde, para a gente, de repente, depois do almoço, a gente podia marcar um encontro. Eu não vejo problema, tá? E daí, para a gente ir fazendo as nossas discussões, a gente conversando, a gente batendo papo e trabalhando já os textos, para a gente não deixar, de maneira nenhuma, com que aquilo que vem consolidando o nosso programa de ensino, né, ele se atrase e vocês sejam prejudicados de alguma forma. Tá bom? Certo, vou conversar com eles. Então, tá joia. Rafa, um beijão para você. Obrigado por você estar aqui me ouvindo, né? Eu que agradeço. Tá joia? E qualquer coisa, podem mandar... Oi? Não fico louca. Eu preciso ouvir a voz das pessoas, senão vou ficar louca aqui em casa. Claro, sem dúvida, a gente precisa disso, né? Então, assim, qualquer coisa que vocês precisarem, podem mandar mensagem, o horário que for, eu tento responder. É claro que se eu estou numa aula, eu não consigo, mas assim que acaba, eu estou respondendo, tá joia? Tudo que vocês precisarem. Tá bom, professor. Tá joia? Um grande abraço para você e até mais. Tchau.